Eventos literários. Depois de meses sozinho em casa, criando, escrevendo, reescrevendo, revisando, trabalhando duro, é hora de mostrar o livro para o mundo! E uma das maneiras mais gostosas de fazer isso é em eventos literários. Tem o lançamento do livro, feiras de livro, bienais, encontros de autores, palestras, clubes do livro, um monte de coisa. E esses eventos são o momento em que os autores e os leitores se encontram e podem finalmente compartilhar daquilo que amam. Mas o que é que eu tenho que fazer em um evento desses? Como é que funciona? Como eu faço para participar? O que eu vou encontrar lá? É esse o assunto de hoje. Aqui quem fala é a Karen Soarelli, autora da série Crônicas de Miríade, e você está no Papo de Autor, o podcast onde escritores compartilham suas experiências e dão dicas para quem está começando. Começa agora Papo de Autor. Atenção você que mora no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre ou Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou indo para o Brasil! Dos dias 8 a 19 de setembro, eu vou participar de alguns eventos Brasil afora, aliás, 5 eventos, em 5 cidades, do lançamento do meu livro novo, A Joia da Alma. Esse é um romance de fantasia no universo de Tormenta, o RPG mais amado do Brasil. Se você é fã de Tormenta, venha ver o livro, venha conhecer que você vai gostar. Se você ainda não conhece o cenário de Tormenta, também pode ler esse livro, ele é feito para todo mundo, você também vai se divertir. Então venham conversar, tirar umas fotos, ver o livro e vamos conhecer. Aliás, o primeiro evento, que é do Rio de Janeiro, vai ser na Bienal do Livro, e eu aproveito para falar para vocês que a Tami Luciano, que participa aqui desse episódio, também vai estar lá. Só que assim, ela vai estar no primeiro fim de semana, eu vou estar no segundo, infelizmente a gente não vai se ver. Mas se você é do Rio de Janeiro, pode ver nós duas em situações diferentes. A gente se encontra por lá. Então fique aí com o episódio. De ter aqui comigo 2 autores que, por um acaso, eu conheci em eventos literários. A Tami Luciano eu conheci na última Bienal do Livro. E aí, Tami, se apresenta aí pro pessoal. Oi, Karen, tudo bem? Oi para todo mundo que está ouvindo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com o nosso outro convidado, né? Que eu não vou ainda falar. E é um prazer enorme poder conversar sobre todo esse universo dos eventos literários. Eu sou atriz, jornalista e escritora, estou com 14 anos de carreira literária. Meu primeiro livro foi uma biografia, Fernanda Vogel, Na Passarela da Vida, e foi ele que me fez descobrir esse mundão literário maravilhoso que eu adoro. A gente está aí agora com bastante leitor, né? Estou muito animada com o meu trabalho, repensando muito sobre a carreira, inclusive sobre eventos literários, então vai ser bacana também eu falar um pouco sobre o que eu tenho pensado a respeito disso. E quem quiser me acompanhar, eu vou ficar muito feliz, puder conhecer meus outros livros. Eu também sou autora do Sou Toda Errada, novela de poemas, Garota Replay, Sonhei que Amava Você, Claro que Te Amo, Escândalo, então, e agora o mais recente, que é o Diário do Amor Desenfreado. Pera lá, gente, tô pegando uma cola aqui. Pegando uma cola, abrindo o site de vocês. Legal. E temos também o Maurício Gomide, que eu conheci também em um evento literário, que foi na Semana do Livro Nacional. Ele mora em Brasília, então eu fui lá para Brasília, participei. A gente foi para Goiânia, um monte de autores juntos. Gomide, se apresenta aí para o pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigado, antes de tudo, né, Karen, pelo convite.
Tami, é um prazer, sempre um prazer enorme, né, estar com você nesses eventos literários, como este, que eu acho que é um evento literário, enfim, que a gente está fazendo, né, nós três aqui. Karen, eu me lembro muito bem quando a gente se conheceu, foram dois belos eventos, né, não sei se você se lembra, foi em Brasília e depois, acho que, se eu não me engano, uma sexta em Brasília e num sábado em Goiânia direto, assim, então foi muito, muito legal. Bom, acho que depois a gente vai ter mais tempo para falar, né, sobre tudo isso, mas eu sou um grande entusiasta de participar de eventos e tudo, porque eu acho que é o grande momento em que quando você tá lá com aquele contato direto com o leitor, eu acho isso muito legal, né? Não é simplesmente escrever o livro e lançar e ficar esperando. Eu gosto de ir lá, enfim, ficar na frente do leitor, olhar olho no olho, contar as minhas experiências, ouvir também bastante. Contando um pouquinho, né? Eu também tô fazendo aí em torno aí de uns 15, 16 anos de carreira. Meu primeiro livro saiu em 2001. Tenho 6 livros lançados, 4 deles independentes. Um deles saiu pela editora Novo Conceito, outro saiu pela editora Intrínseca. Eu estou finalizando um livro, né? Meu último livro, ele saiu em outros países também, em Portugal, na Lituânia, na Espanha, Portugal, Lituânia, Espanha e Itália. Enfim, tá, e os livros são O Mundo de Vidro, Ainda Não Te Disse Nada, O Rosto que Precede o Sonho, Dias Melhores para Sempre, A Máquina de Contar Histórias e esse último que se chama Surpreendente, e em breve sairá um novo, não posso falar o nome ainda, mas eu tenho escrito, enfim, estou bastante feliz, bastante empolgado. E, bom, obrigado aí por esse convite. E vamos falar muito sobre eventos literários, que é uma coisa muito bacana. Escritores sempre aí com alguma coisa guardada na manga, né? Sempre trabalhando em alguma coisa secreta. Porque na verdade é muito difícil, eu acho que quem é escritor de verdade, como eu sou, como a Tami, até como você também, a gente sabe como é difícil ficar parado, eu acho, assim. Quando você não tá produzindo, né, especificamente um livro, né, para uma editora, para um lançamento, né, mas a gente tá sempre cheio de ideias, as coisas estão sempre pintando, você está sempre com alguma, né, sempre com aquela ideia que você levantou naquele dia, e aí não tem outro jeito, tem que sentar e escrever. Então isso, né, eventualmente acaba virando um livro mesmo, acaba virando um novo projeto, então é muito difícil ficar parado, né? Eu nunca fico parado, eu continuo, tô sempre me mexendo. Tá certo. E para você que está escutando aí, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Nós temos aqui os 2 escritores com carreiras literárias extensas, publicados por algumas das maiores editoras do país, mas isso não quer dizer moleza. Eles só chegaram onde estão hoje porque batalharam por isso. E uma das frentes de divulgação são justamente os eventos literários, né? Vocês concordam? Eu concordo com você, eu acho que os eventos, eu comecei assim, você estava até falando, né, sobre essa questão de como começar, como, né, o Maurício explicando um pouco da carreira dele. Karen, eu nunca fui muito convidada para nada, não. Eu sempre meio que me convidei. Inclusive, há pouco tempo, eu estava conversando com algumas escritoras e aí uma delas comentou, poxa, nunca me convidam para nada. E eu falei, olha, só me convidam porque eu me convidei. Isso aconteceu muito no começo, né? Hoje, graças a Deus, lembram de mim e me acionam e me chamam, né, para os projetos. Mas durante muito tempo eu ia nos eventos e me apresentava e levava minha filipeta. E comecei fazendo a minha primeira Bienal, foi pedindo por favor para um homem que tinha um stand. E aí eu cheguei lá, o Paulo, falei, Paulo, me dá um lugarzinho aqui no seu stand. E fiquei com ele todos os dias da Bienal, foi a minha primeira Bienal, assim, oficialmente, para mim, né, os 10 dias e tal, foi quando eu lancei a novela de poemas. Então, assim, realmente, para mim foi sempre bem complicado, bem difícil. Eu fui fazendo Fica Fácil, eu fui me colocando nesse mercado. Então, acredito que uma pessoa que seja mais do tipo, eu quero que me convidem, eu acho que é tudo fácil. Não é bem difícil. O Maurício deve concordar comigo. Não, eu acho que você tem, né, assim, total razão. A Tami, eu sou muito fã dela, por tudo que ela faz, por tudo, né? Eu cansei de ver a Tami sentada ali durante 15, 12 dias, né, que o tempo que dura uma Bienal, 10 ou 12 dias, né, chega cedo, fica até o final, e aí vende muito, né, quer dizer, às vezes as pessoas pensam,
mas é difícil. Então, mas se você não correr atrás, né? Então talvez um pouco até diferentemente de como a Tami faz, até que eu tivesse numa editora, eu não participei de feiras grandes, né? Nunca fui a nenhuma Bienal antes de ter né, no caso, né, de estar em uma editora grande. Até tem uma história engraçada não, uma história, eu acho, espetacular sobre isso, que tem muito a ver com a nossa conversa aqui, porque em 2013 eu estava lançando o meu 4º livro independente e fui passar uma tarde na Bienal do Rio, porque eu tinha sido convidado para um evento na sexta-feira anterior, né, um dia antes, numa livraria no Barra Shopping, e eu fui, né, eu saí daqui, fui até o Rio para ir nesse evento, e falei, vou ficar no sábado, que se eu não me engano, eu acho que era o primeiro sábado da Bienal, e eu tava lá, a Tami tá aqui que não me deixa mentir, e eu tava andando lá, né, enfim, encontrei quem? A Tami. Aí eu falei, e aí, Tami, tudo bem? Tudo bem? Ela falou, Maurício, e a Tami já estava na editora Novo Conceito. E ela falou, não, você tem que vir aqui. Isso é muito bacana também, eu devo muito da minha carreira a Tami, porque ela falou assim, você tem que vir aqui, vem cá, você tem um livro aí? E eu tinha um exemplar. E ela falou, não, vem cá. E chamou lá o Thiago, que era o editor, e falou, não, você precisa conhecer o Maurício. E deu o meu livro para ele. E aí, beleza, eu deixei o livro, foi bacana, a gente trocou uma conversa rápida ali, e beleza, morreu a história. E aí, eis que chega em dezembro desse mesmo ano, ou seja, talvez uns 3, 4 meses depois, o Thiago me liga. Falou, Maurício, eu li seu livro, adorei, você quer vir pra cá? Então a minha carreira deu um salto e agradeço demais a Tami sabe disso, por ela ter feito isso daí. Então isso é uma coisa também muito legal, que a Tami, por exemplo, nunca demonstrou aquela coisa, eu não vou falar porque é meu concorrente, e ela sabe que não existe isso, né? A gente tem que se ajudar e tal. Então foi muito legal. A Tami aqui, né, eu falo aqui, né, como é que chama? Sem meias palavras, né? Que a Tami, ela é uma grande responsável aí por eu ter chegado longe, né? E acho que não cheguei em lugar nenhum ainda, mas eu não teria chegado tão longe se não fosse esse encontro mágico, né, não, Tami, que aconteceu lá, foi em 2013. Você nem se lembra disso, lembra? Claro que eu lembro. Eu lembro, inclusive, da cena, você entregando o seu livro. Eu fiquei muito feliz. Assim, hoje em dia eu recebo muito pedido, né? Acho que por causa desse meu jeito, assim, de querer aproximar as pessoas, muita gente me pede ajuda. Eu não tenho tanto poder quanto as pessoas acham que eu tenho. Eu já fui até chamada a atenção por isso. Tipo, se preocupa mais com a sua carreira, faz mais o seu. Mas eu nunca vou deixar de fazer esse lado. Eu acho que se eu tenho acesso a uma pessoa que escreve bem, eu estou ali com o editor, não me custa apresentar. Nem sempre deu certo, viu, Maurício? Então eu tenho certeza que não dependeu só de mim, dependeu muito do seu talento, de tudo que você colocou no livro, que inclusive eu sei que é um livro que as pessoas amam, que todo mundo fala bem do livro, então eu tenho certeza que eu só fui uma mera ponte, mas as cidades foi você e o editor, viu? Gente, quanta rasgação de seda! Mas é verdade, cara. Olha só que legal. É verdade, isso não foi combinado, né? Você nem sabia disso. Não sabia não. Fiquei sabendo agora. É por isso que a gente tem que pegar um escritor daqui, pegar outro dali, colocar os dois juntos, você fica sabendo de tudo que rola nos bastidores. Eu quero deixar aqui uma coisa registrada importantíssima. Vocês estavam falando aí de, é concorrente. Gente, olha, você vai ver aquela pesquisa que é feita anual de hábitos de leitura, baixa uma tristeza na gente. Escritor não é concorrente. Pare com essa ideia de querer ficar brigando, sabe? Tem tanta gente que não lê, que não gosta de ler, não descobriu ainda o prazer da leitura. É tão mais interessante ir até essas pessoas e trazer elas para esse meio literário, para gostar de ler, para aprender e para conhecer o tanto de autores brasileiros bons que nós temos. Não tem por que ficar brigando, porque eu conheço fulano de tal e não vou apresentar, né? Eu acho, inclusive, que o mercado, a gente é tão esmagado por outras culturas, né? É tão difícil a gente conseguir divulgar a literatura que se a gente entrar nessa concorrência interna, a gente só se mata, né? Vai todo mundo morrer junto. Eu acho que tem que ser exatamente o contrário. Temos que nos fortalecer, curtir. Eu vivo curtindo a foto dos meus amigos, porque eu sei que uma curtida a mais, um comentário,
vai fortalecer muito o trabalho dessa pessoa. Então, eu não tenho essa concorrência. Eu fico triste de ligar a televisão e não ver o livro tão divulgado. Eu fico triste de saber que nos programas os escritores não são convidados. É como se a gente não tivesse voz na sociedade. E isso eu acho que é muito mais grave do que essa competição pequenininha. Eu estou preocupada que a minha amiga vendeu mais do que eu na Bienal. Isso tudo para mim é uma grande bobagem, já que a gente tem o mundo todo aí para conquistar. E muito mais gente para fazer ler, né? Deixa eu falar um pouquinho. Eu acho o seguinte, que a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que quanto mais um colega, eu chamo de colega mesmo, né? Um colega nosso vende bem, né? Quanto mais vários colegas vendem bem, mais o mercado passa a olhar e falar, opa, olha, tá vendo, ó, nesse mercado aí dos autores nacionais, tem muita gente boa, vamos olhar para lá, vamos ver quem é que tá bem, quem é que tá escrevendo. Então, isso também afora o fato da gente pensar que, se você for pensar, um ano, ele tem, vamos botar aí, 52 semanas. Se você lê um livro numa semana, é mais ou menos a média, o meu caso, por exemplo, eu leio um livro numa semana, não sou um leitor tão voraz quanto muitas pessoas, mas uma semana, 10 dias, você consegue ler num ano aí 50 livros, 40 livros. Então, né, por que eu tenho que pensar que a pessoa vai ler só o meu livro? Então ela tem que ler o meu, tem que ler o da Tami, tem que ler o da Karen, tem que ler o da Samantha, tem que ler o da Karina. Ou seja, todo mundo que tá nessa batalha junto, né? Acho que nós estamos juntos nessa batalha, né? E é uma batalha mesmo, porque é muito difícil, né? Eu digo muito que chegar é dificílimo, se manter, e a Tami sabe disso, e a Karen, e você, Karen, sabe também, é muito mais difícil. Se manter é 10 vezes mais difícil. Então você tem que estar provando o tempo todo e tal. Então eu acho muito bacana que a gente esteja junto, a gente tem que estar junto mesmo. E aí, voltando ao tema da nossa conversa hoje, né? Eu acho que os eventos literários, eles são fundamentais para a gente fortalecer esses laços, né? Tanto com autores que já têm uma certa projeção, né, entre aspas, né? Quanto autores que estão buscando ainda o seu lugar ao sol. E acho que a gente tem que estar junto. No caso, né? Eu e a Tami, você também, a gente participou muito de eventos. A gente sabe como esses eventos, eles são bacanas, como são importantes, né? Eu acho que a gente vai ter tempo hoje, né, de falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que todo evento ele tem o pré, o durante e o pós, né? Muitas vezes, pode até ser estranho isso que eu vou dizer agora, muitas vezes o durante é o menos importante. Por mais que pareça estranho falar isso, mas hoje você, né, se você considerar que a internet é uma ferramenta super poderosa para você divulgar, então é muito importante você fazer todo um pré de um evento e falar sobre o evento, e divulgar, e convidar os amigos, e falar, e botar matéria sobre o seu livro e tal. E aí durante o evento você vai lá, o evento em geral são eventos bacanas, você troca ideias lá com aquele negócio, mas você documenta o evento e depois você tem o pós-evento, que você divulga. Porque a gente tem muitos leitores que estão, aliás, a imensa maioria dos nossos leitores não estarão presentes, né? Não estarão presentes naquele evento. Eles estão nos nossos canais. Então, é bacana os nossos leitores verem tudo isso. Então, eu acho que a gente cuidar com carinho desses eventos, né? Eu acho que é uma super mola mesmo pra gente fazer com que a carreira não seja só o escrever, ficar sozinho no canto e, enfim, ver o que acontece. Acho bacana a gente sair pra rua e, no caso, botar a cara a tapa, né? Gente, então vamos voltar um pouquinho, que a gente já falou muito sobre evento, a importância dos eventos, as experiências de vocês nos eventos, mas vamos um pouco mais devagar, para quem está começando agora. Como que vocês começaram a participar de eventos? Teve lançamento do primeiro livro de vocês? Como que foi? Eu tenho uma história engraçada que quando eu lancei meu primeiro livro, a gente mandou fazer um quadro grande com a imagem da Fernanda Vogel, né, que era a capa, e eu tinha um exemplar comigo. E aí eu peguei esse quadro, que era enorme, andei o Barra Shopping inteiro com ele embaixo do braço. Era um quadro desses. E com o livro junto, e fui batendo lá na livraria. Entrei na livraria, falei com um, falei com outro, e a pessoa que me atendeu falou: olha, eu não tenho como pedir o seu livro. A gente não trabalha ainda com a sua editora.
Aí eu falei, bom, então tá, mas será que eu não poderia fazer um evento aqui, e aí o que eu vendesse? Aí ela falou, mas eu não tenho como pedir pela nota fiscal e tal. Eu sei que eu deixei o meu contato e falei, e pedi a ela, poxa, dá um jeitinho, tenta e tal. Ela, tá bom, vou ver o que eu posso fazer por você. Nesse mesmo período, a gente deu a sorte da Ana Maria Braga elogiar, né, falar do livro, o programa dela. E a Miriam Vogel foi ao programa dela. E aí, quando foi ao programa, surgiu um número de pedidos enorme em livrarias sobre o livro. E aí essa gerente tinha o meu telefone, ligou, e foi assim que eu fiz o meu primeiro evento literário. Eu tinha ido lá e aí calhou de sair na Ana Maria Braga, né, no Mais Você, e acabei fazendo assim o meu primeiro evento. Então devo muito a Ana Maria, o carinho que ela teve no livro. E aí depois disso ficou um pouco mais fácil, né? Porque aí você tem foto de você numa livraria, você já leva para outra, entendeu? E você começa a fazer seus contatinhos ali para conseguir marcar essas tardes de autógrafos, que não são muito fáceis, né? Da gente conseguir marcar. Hoje, graças a Deus, eu chego na livraria e a gerente conhece, né? Os próprios livreiros, outro dia foi muito fofo, eu entrei na livraria e a vendedora falou, oi, tudo bem? E aí pela carinha, né? Eu sei que me conhece. E eu falo, gente, dentro da livraria é o único lugar que eu sou famosa, entendeu? Ninguém me olha, mas quando eu entro na livraria tem sempre um vendedor que vem sobre quando é que vai sair livro novo e tal, e assim acontece. Não, mas espera lá. Calhou de acontecer uma coincidência? Não é isso não, porque você estava lá no shopping carregando o banner gigante, não é que tenha caído do céu. Exatamente, se eu não tivesse ido, né, se eu não tivesse tentado antes, talvez essa gerente não me quisesse depois, mas ela viu que, né, o livro estava com apelo e tal, e aí depois disso foi muito bacana, eu fiz lançamento no Rio, a gente fez em São Paulo, e aí não parei mais, né? Fui picada por esse mosquitinho literário. E como que foi o seu primeiro lançamento? Sua família estava lá? A família... Foi... Então, nessa época, engraçado, como eu já escrevia peça de teatro e eu já trabalhava também escrevendo crônica, eu tinha sido colunista no JB Online, né, na época que o Jornal do Brasil, no jornal, né, super lido no Rio de Janeiro, e já tinha feito algumas coisas, alguns trabalhos. Então, eu já tinha alguns poucos leitores, algumas pessoas que me acompanhavam. Inclusive, um deles é meu amigo hoje em dia, que é o Rico Olivetti. Ele começou como meu leitor, tanto meu leitor virou meu amigo. Eu sou amiga da família dele toda. E eu lembro muito dessa imagem do Rico entrando na livraria nesse autógrafo. Então, foi aquela a primeira imagem que eu tenho do leitor indo me ver, sabe? Porque tinha minha família de amigos, estava a família da Miriam Vogel, mas de repente chegou uma pessoa que não é do meu sangue, está indo com carinho, né? De estar lendo e querer acompanhar mais de perto. Eu lembro que essa lembrança ficou em mim. Eu lembro muito desse dia. E você, Gomide? Como que foi seu primeiro lançamento? O meu primeiro livro eu lancei, eu me lembro, em dezembro de 2001. Ou seja, lá se vão 16 anos, né? Como era uma época ainda... Acho que eu não vou dizer pré-internet, porque a internet, né, já estava consolidada, mas era uma época pré-redes sociais, então era muito difícil ainda aquela história de você chamar o pessoal, criar evento e tudo, né? Se eu não me engano, eu acho que o Orkut na época já tinha, mas enfim, de toda forma foi aquele esquema assim, fiz o livro, né, mandei fazer 1000 cópias, chamei os amigos, os parentes, né, a turma toda, e daí reservei uma livraria, que era uma livraria pequena aqui em Brasília, né, que infelizmente já não existe mais, como quase todas as livrarias pequenas, infelizmente. Mas era aquele esquema, olha, vamos fazer, eu te dou 50% do que eu vender e vamos embora, né? Então, era mais aquele prazer de fazer o evento. Então, como enfim, não era um livro que tinha nenhuma editora, era um livro, né, completamente independente, assim como meus 4 primeiros livros, esse e mais 3, né, todos eles eu sempre tentei fazer em locais aonde na verdade, esse primeiro foi esse esquema, né? Olha, 50% do que eu vender é seu, né? Ou seja, praticamente eu não ganhei nada, mas era aquele negócio, sabe? Quando você precisa meio que se
romper aquela barreira, né, de será que eu consigo lançar um livro? Será que eu consigo escrever um livro? Será que eu consigo convidar as pessoas? Será que as pessoas vão ir lá ver ou melhor, será que as pessoas vão se interessar em ir a esse evento? Será que se as pessoas comprarem um livro, elas vão gostar? Vão só comprar porque são meus amigos, etc e tal? Que eu acho que é um dilema, são vários dilemas que todo mundo passa quando resolve escrever, né? E só que como era uma época, enfim, há muito tempo atrás, então foi muito legal, foi muita gente, eram muitos amigos, né? No meu caso, eu dei sorte, coincidiu com a minha formatura, né? Eu tava formando na minha faculdade, então a minha faculdade toda foi, meus amigos, então só aí já deu para fazer uma coisa, quer dizer, legal, enfim. Mas os meus outros lançamentos, né? Do meu segundo, terceiro e quarto livros, que foram os livros que eu ainda tinha feito de forma independente, eu não lancei mais em livraria, porque isso é uma coisa, e aí já falando agora diretamente para os novos escritores que pretendem lançar, né, os seus livros, você precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes, vamos supor, você gasta digamos, para fazer um livro em torno aí de 15, 16 reais, e você vai vender numa livraria, a livraria te pede 50%. Portanto, você ganha zero, né? Eventualmente, se um livro seu custar 15 e você vender por 25, você está pagando 5 reais para as pessoas levarem o seu livro. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a lançar não em livraria, mas em cafés, por exemplo. Então, eu chegava no café e falava, é o seguinte, eu não te dou nada, mas eu vou te botar numa terça-feira à noite aqui 200 pessoas. Você topa? O cara falava, claro. O cara falava, óbvio. Então, assim, eu fiz vários lançamentos, não só em Brasília, enfim, houve pessoas que foram nos meus lançamentos no Rio, São Paulo, BH e tal, que eu simplesmente, né, catava um lugar bacana que ficasse próximo de metrô, etc e tal, ligava para algum café e falava, olha, você topa fazer? Pô, topo. Beleza, então ia fazer. E aí sim você consegue fazer uma coisa bacana. É o que eu sempre falo, é o chamado ganha-ganha, né? Quer dizer, o pub ganhava, o pub, ou sei lá, o café, enfim, ganhava. Eu ganhava, né, porque daí vendia bastante, o lucro ficava, né, praticamente para mim. O cara do café ganhava, porque pegava um dia em que não teria uma frequência grande e lotava aquele negócio. Por isso que eu acho que é ruim você, se você for um autor sem uma editora, se estiver lançando, você fazer, por exemplo, em alguma livraria. Nada contra as livrarias, elas têm o seu ganho, elas precisam ganhar, etc e tal, mas realmente eu acho que é uma relação perde-ganha, né? O autor só perde. Né? E a livraria, ela só ganha, porque é um sábado à tarde, onde teria uma frequência normal, e de repente ela vai ter lá 50, 100 pessoas que vão lá para comprar aquele livro, e a livraria que não gastou nada, o autor chega na hora lá, cadastra o seu livro, e a livraria fica com, né, sei lá, 50% daquele valor. Então, eu acho que tem algumas saídas mais inteligentes, eu acho que os autores podem de repente tentar, que são essas, de fazer em locais, ou às vezes juntar com outro autor que esteja lançando e faz um lançamento em conjunto, enfim, acho que são coisas bem, né, que você tem que pensar. Claro, a gente tem aquele sonho de, eu quero lançar lá numa grande livraria, no shopping, e etc e tal, beleza, mas desde que você tenha já uma grande editora, que a editora esteja bancando, esteja fazendo, e etc e tal. Agora, se você vai fazer com os seus recursos, do seu livro independente, daquele livro que você mandou prensar e tal, aí passa a ficar uma coisa meio inviável financeiramente, né? Mas enfim, voltando, né, o meu primeiro lançamento, ele foi assim, meio que acho que como a Tami, meio que no peito e na raça, né? Na cara e na coragem, e eu acho que todo mundo que faz isso, que mete as caras, um dia chega longe, é só questão de tempo. Interessante essa questão do café, porque tem muita gente que vem me perguntar, e eu tenho que servir comida pro pessoal, tem que servir um jantar. Gente, se você for servir um jantar, não tem a menor condição, só se você for milionário. Só para complementar, se você deixa claro pro dono do café essa relação ganha-ganha, né, de dizer, olha, eu vou trazer 100 pessoas, 50 pessoas no fim de semana aqui, ou digamos que você esteja lançando na sua cidade, numa terça-feira à noite, virão 100 pessoas, meus amigos, etc e tal, beleza, a pessoa, né, eu sempre fiz assim, e eu nunca paguei um
tostão. Eu nunca dei uma porcentagem dos meus livros para o dono desse café. Porque se o dono do café falasse para mim, não, Maurício, eu quero metade do seu valor, ou 20%, ou 30%, eu ia falar, muito obrigado, vou procurar outro café. Simples, é simples assim, entendeu? Agora, eu tenho que falar para ele, não, mas veja bem, eu vou trazer o livro que eu paguei, vou trazer a galera para vir comprar, e as pessoas que iam nesses eventos, elas iam lá, compravam o livro, sentavam, tomavam um café, tomavam um chopp, pediam ali um petisco, etc e tal, e ficava bacana. Então, assim, essa relação ganha-ganha, uma relação, a gente sabe, né, todo mundo sabe que é a melhor configuração, né? Então, não ofereça nenhum salgadinho, a menos que seja aqueles salgadinhos bem simplesinhos, assim, não ofereça jantar para ninguém, senão você vai acabar tendo prejuízo. Nossa, o jantar vai sair mais caro do que o livro. E vem cá, eu vejo que vocês dois participaram muito de eventos com vários escritores. Inclusive, Tami, você estava falando aí que você se oferecia. Deixa eu colocar aqui a minha contribuição também. Que nem esse evento, quando eu conheci o Comid, como que foi? Era um evento de escritores que falaram, pessoal, vamos se reunir, vamos organizar isso daqui, quem que vai? E aí, opa, tô dentro. Se a cidade está ao meu alcance, fui lá e participei. Falei, eu vou, me põe na lista. Mesma coisa para palestra. Eu lembro a primeira palestra que eu dei foi num evento de anime de um amigo meu, que eu virei e falei, vem cá, você não quer receber minha palestra lá? Aí ele falou, tá bom, tem um auditório, tem um espaço todo, dá para colocar uma apresentação de slides, fica à vontade. Fui, fiz a palestra, apareceu gente filmando, deram entrevista, falaram bem da minha palestra por aí, publiquei foto em todo lugar. E aí, o que aconteceu? Recebi um monte de convites para dar palestra. Então, realmente, esse negócio de se colocar no lugar é algo que funciona, que faz sentido. E aí eu volto para a questão dos grupos de escritores. Porque a Tami mesmo, Tami, você fundou um grupo de escritores, né? Junto com outro pessoal. Isso, a gente formou na época o Novas Letras. Eu, Leila Rego, Patrícia Barbosa, Fernanda França e o Anderson Rafael. Assim, eu não tenho ilusão com essa carreira. Aliás, eu não tenho ilusão com a carreira artística como um todo. Eu, que também sou atriz, o meu pé é muito no chão. Então, eu nunca me achei melhor do que ninguém, sabe? Mesmo que eu fosse convidada para um evento que só tivessem autoras iniciantes, eu topava ir. Já tendo, sei lá, 3 anos atrás, 11 anos de carreira, porque eu acho que eu não sou melhor do que ninguém. Algumas pessoas dizem que, eu falei isso no começo, né? Me atrapalha por ser fácil demais, por estar muito misturada com todo mundo, mas eu acho que o que eu vou levar dessa vida é exatamente isso. Então eu faço questão de ir. Então, lógico, agora, né, eu me casei, então a vida mudou um pouco. Porque antes eu era sozinha, né, solteira, e não tinha tantos compromissos. A minha família agora é muito compromissada. Aí eu tenho ido menos a eventos. E eu também, agora eu tenho uma regra. Eu só vou no evento de quem vai no meu. Então, fica, inclusive, a lista diminui bastante, né? Muita gente me convida a seus eventos, aí eu falo, poxa, mas a pessoa não vai no meu. Já fiz mais de 8 lançamentos de cada livro, já fiz mais de 8 lançamentos oficiais, porque são 8. Então, eu tenho feito isso, infelizmente, né? Porque eu não tenho tempo o dia todo. Então, eu priorizo as pessoas que vão no meu. E aí, tento estar presente no que me convidam. E é sempre um prazer. Eu acho que é uma troca muito importante. Já aprendi demais em eventos. Acho fundamental saber o que o meu amigo, meu colega de trabalho está pensando da carreira dele, o que ele está vendo desse mercado louco. Então, para mim, os eventos, eles são, acima de tudo, fora o contato maravilhoso com os leitores, enriquecer, né, de informações. E tá com a galera que gosta do mesmo que eu, né, que são os livros. E o grupo, aquele grupo não existe mais, né? Na verdade, o grupo nunca acabou, né? O Novas Letras, a gente tinha um trato. A gente montou o grupo com o objetivo de cada um conseguir uma grande editora. Então, a partir do momento que todo mundo conseguiu vencer de alguma forma, né? A Leila está na Gutenberg, a Patrícia Barbosa está na Verus, a Fernanda França está o último livro dela saiu pela Planeta. E o Anderson, ele parou um pouco para se dedicar, porque ele é piloto de avião, e ele antes era comissário, então nesse tempo ele virou piloto de avião. Mas pelo que eu sei, pelo que eu converso com ele no evento, tá aí super apaixonado pelo mercado do 100.
e eu consegui, na época, novo conceito. O nosso objetivo principal tinha sido alcançado, mas a gente combinou desde o início que Novas Letras não quer morrer. E a gente tinha esse objetivo de focar, se divulgar. Inclusive, a gente até se intitulava um grupo de escritores viajando pelo Brasil. E a gente viajava pelo Brasil mesmo, fiz vários eventos. E a gente pagava tudo no bolso, gente. Era uma loucura, entendeu? Então eu pedia para o meu pai tirar uma passagem na milha dele, aí conseguia de alguma forma um hotel mais barato, aí louca dando aula de teatro para pagar a viagem. Foi uma época dureza, né? Porque eles olhavam e falavam, nossa, Anitta, podia viajar o Brasil todo. Gente, aqui estava pagando. E o glamour, Tami? Nenhum. Olha, sobre glamour, teve uma história engraçada. Uma vez eu estava com o escritor Chico Anes, e a gente tinha até gravado um vídeo para a editora Novo Conceito e tal, e a gente estava no aeroporto, e o nosso voo era aquele voo assim, muito de madrugada, e a gente ia ter que ficar 5 horas no aeroporto. Aí ele me olhou e falou, Tami, cadê o glamour dessa carreira? Eu nunca esqueci isso, porque eu falei para ele, não tem, né? As pessoas acham que tem glamour, mas experimenta, vai para um aeroporto, fica 5 horas esperando um voo. E aí você, às vezes, olha, uma vez eu saí daqui, fui para Curitiba, fazer um evento com uma amiga escritora, que eu não vou falar o nome dela, porque a história é triste. A gente chegou na livraria e apareceram 2 leitores. Aí você imagina o que é isso. Você pagou a sua viagem, você saiu do Rio de Janeiro, foi para Curitiba, pagando do seu bolso, e aí você chega lá e autografa meio livro, porque dos 2 leitores comprou um de cada pessoa. Então é isso. Bem-vindos à carreira literária. Nossa, que triste! Pois é. Mas isso tudo te fortalece para você acreditar mais e ter força. E aí, um dia que você tem uma fila na Bienal, pessoas querendo falar com você, você fala, cara, valeu a pena, tá valendo a pena. Então, acho que é por aí, assim. Eu não sei, para mim não foi fácil. Eu acho importante que não foi fácil, para eu dar valor, para eu saber que carreira é essa e para não ter ilusão. E você já passou por algo assim também, Gomide? Sempre também. A minha carreira, quando eu comecei, eu tinha um grupo também semelhante ao da Tami, chamado Turnê Literária. Éramos eu, a Samantha Holtz, o Ricardo Valverde, a Vanessa de Cássia e a Adriana Brasil, né? Então era eu de Brasília, a Samantha, o Ricardo Valverde, a Vanessa de São Paulo e a Adriana Brasil do Rio. E a gente fez também, quer dizer, exatamente como a Tami fez. A gente fez aí uma série de eventos, enfim, fomos para várias cidades e em algumas delas, eventualmente, tinha pouca gente também, outros eram bacanas. A gente fez, por exemplo, em São Paulo e deu muita gente, e a gente fez no Rio, deu razoável, e a gente foi fazer em BH e deu, 20 pessoas, né? Então você pensar, quer dizer, 5 escritores, você sair e chegar num lugar desse, dar 20 pessoas. Desculpa, eu sempre me lembro de uma história, e agora não me lembro exatamente de quem qual é o nome desse sujeito. É um médico famoso, enfim, mas agora não estou lembrando o nome dele, que ele fazia toda sexta-feira de manhã uma palestra no Hospital das Clínicas em São Paulo. Uma palestra em que ele fazia aquele negócio e lotava e etc e tal. E chegou uma sexta-feira específica lá que não teria o evento. Teve algum problema lá e avisaram que não teria, e esqueceram de avisar para ele que não haveria o evento. E ele apareceu lá na sexta-feira de manhã, chegou lá no horário que ele sempre fazia, e ele entrou no local, que era um local grande, um auditório, etc. E tinha um rapaz que fazia limpeza. E ele falou, não, eu tô aqui para assistir. O rapaz não sabia também que não teria. E ele deu exatamente a mesma palestra para esse sujeito. Era o rapaz segurando uma vassoura. Ele deu exatamente a mesma palestra, com o mesmo entusiasmo e tudo. E aí a pergunta é, por que ele deu essa palestra? Primeiro, porque o rapaz merecia, porque estava lá. Segundo, porque este foi o evento do qual eu, Maurício, estou falando agora. É o evento que vira lenda, né? Então, isso as pessoas fazem. Então, assim, você tem que falar. Mesmo que tenha 1 ou 2 pessoas. Mas esses são os eventos que, como bem a Tami disse, são os eventos que te fazem crescer. São os eventos que você vai contar lá na frente, que você vai... Porque é muito mais difícil, eu acho, falar para 1 ou 2 pessoas do que falar para 200 pessoas. Eu já falei para 300 pessoas e já falei para 2, 3 pessoas. Eu já achei que ia
que ia participar de uma Bienal e que teria uma fila para me esperar, e cheguei lá, tinha uma fila de 20 pessoas, 15 pessoas. E já cheguei em eventos de Bienal, em geral as Bienais grandes, que tinha muita gente, bacana, né? Mas então, assim, você tem que estar preparado porque você será submetido e até que você vire um autor super reconhecido e renomado e que você marque o evento e as pessoas vão mesmo, né, naquele evento, você tem que estar preparado para qualquer coisa, para qualquer tipo de evento, que é justamente o evento em que não vai ninguém, o evento em que você chega lá na livraria e você marcou e você falou e você chega naquela livraria, o dono da livraria não faz nem ideia de que você ia fazer o evento lá, né? Então as pessoas às pressas marcam alguma coisa ali bota 2, 3 cadeiras lá, ou seja, então assim, como a própria Tami falou, a gente faz parte de um mercado que infelizmente ainda tem muita gente que não sabe trabalhar, que é muito amadora, que você, né, que por mais que você tente fazer a coisa da forma mais profissional possível, você encontra muita gente que não se dedica o tanto que deveria, então você fica sujeito a esse tipo de coisa, de viajar, né, uma distância muito grande, chegar no lugar e a livraria nem fazer ideia de que você iria, e você divulgou um monte, então assim, mas essas coisas te fazem crescer, né, como a Tami mesmo disse, é isso que você chega uma hora lá na frente, quando você olha pra trás e você fez muita coisa, você fala, olha, eu cheguei até aqui, quer dizer, mesmo com todas essas barreiras, eu cheguei até aqui, isso dá um sabor mais legal e, né, uma coisa mais bacana de você olhar do que seria simplesmente você, do nada, lançou um livro porque você é conhecido, porque você é filho de alguém e, puf, daí já virou famoso e etc e tal. Não que nós sejamos, né? A gente ainda espera um dia chegar lá. Não que também isso seja o nosso objetivo, mas é isso. Eu acho que os eventos literários, eles são necessários, mas o autor, né, o escritor, ele tem que estar preparado para participar de super eventos e de eventos que vão ficar muito aquém do que ele imaginou. Mas isso faz parte. A carreira é assim, a carreira de escritor é uma carreira difícil, é uma carreira complicada, é muito sangue, suor e lágrimas mesmo, não tem glamour mesmo, né, até você alcançar claro, eu não vou dizer que um Stephen King não tenha glamour, óbvio que tem, que a J.K. Rowling tem, que o Paulo Coelho tem, etc e tal, mas mesmo esses, a gente conhece as histórias, ralaram infinitamente até chegar onde chegaram, então as histórias se repetem, então é só você não desistir, né, e seguir atrás do sonho, né. Bom, você que tá ouvindo ainda aí, não desistiu, não foi chorar na almofada. Fazer eventos também tem um lado bom. Gente, eu tô ficando deprimida aqui com essas histórias de não aparecer ninguém, ou o cara da livraria nem saber que você tá indo. É pra chorar. Mas agora eu quero saber o lado bom. Vocês têm histórias, assim, que sejam engraçadas? O que aconteceu nos eventos? Alguém que vocês conheceram? Vamos lá, joga na roda. Maurício, estranho chamar você de Maurício. Gomide, começa você aí. Eu sei que você acabou de tomar um vinho. Aproveita aí pra... Tá vendo? Eu fui contar que eu tava tomando vinho. Não, mas é bom pra dar uma relaxada. Mas, não, é claro que eu tô dizendo, né? A gente fala primeiro a parte dura, né? Pra depois falar a parte bacana. Tem muito prazer nos eventos mesmo. E aí eu digo, desde o evento do seu lançamento, eu acho que existem, sei lá, 3 tipos de eventos. Né? Os lançamentos seus próprios, né, os próprios lançamentos, né, que você faz, ou independente ou como editora, os eventos que são feitos por escritores e são muito bacanas também, tipo Semana do Livro Nacional, que juntam lá, sei lá, 5, 6 autores para falar, né, e tem os grandes eventos, e aí talvez seriam 4, né, porque aí você tem os eventos literários, as feiras literárias pequenas e as feiras literárias grandes, né, então, e aí as grandes eu acho que infelizmente só tem 2, né, que é
que é a Bienal do Rio e Bienal de São Paulo, e você tem os outros eventos, são pequenos e médios, enfim, onde você vai. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, feira em cidade pequena no interior, porque você chega grande, né? Você chega lá, você é o autor, diferentemente, por exemplo, quando você vai numa Bienal, você é mais um, né? Você tá num evento desse, você tem grandes escritores que vêm, né? E grandes escritores que vêm de fora, inclusive, e você é mais um, né? Mas ainda assim, como tem muita gente, sobra espaço, né? Geral, né? Você consegue falar do seu livro, vender, e eu acho, né? Pegando então a parte bacana disso tudo, eu acho que o contato com os leitores e a troca de experiência com os autores, né? São os grandes lances, né? Quando você tá, às vezes, você vai num evento literário, ou você vai numa feira, numa cidade que você acha que você não tem leitor nenhum, e chega lá, você encontra lá vários leitores que falam, caramba, eu li o seu livro, adorei, eu não moro na cidade aqui, eu vim da cidade vizinha, porque, putz, eu adoro o seu, né, sei lá, o que você escreve, seu último livro, e comenta, e pergunta. Então isso, às vezes, né, você, mesmo que eventualmente você esteja meio cansado, meio chateado por alguma coisa, isso é aquilo que te dá o grande gás, aquilo que você fala, olha, pô, vale muito a pena. Eu costumo dizer que o trabalho do escritor, se é que você pode chamar de trabalho, e é um trabalho mesmo, ele se completa no leitor mesmo, né? Isso é um clichêzão, mas é isso mesmo, né? Então, quando vem um leitor e fala pra você, pô, eu achei né, aquilo que você escreveu, aquilo me tocou, aquilo me trouxe uma reflexão, pô, eu me diverti, eu tava meio deprimido e li aquilo, e aquilo mudou meu dia e tal. E isso é um prazer tão grande e é um prazer que você encontra né, você só vai encontrar em 2 lugares, que é ou nos seus canais, nas suas redes sociais, ou quando você vai nesses eventos. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão, não pode prescindir de ir. Quando eu sou tipo assim, o arroz de festa, né? Quando me convidam, eu vou mesmo, né? É super difícil eu recusar um evento. A pessoa me fala, Maurício, vem pra cá, numa cidade tal, beleza, pagando a passagem eu chego aí. E a gente vai e dá um jeito e beleza. E eu acho que é isso aí, porque você vai numa cidade, você planta ali e você troca uma ideia e você conhece, você tem ideias para novos livros, né? Não só o fato de você participar do evento, é bacana você estar em outra cidade, né, conhecer outra realidade, conversar com outras pessoas, saber o que eles pensam. Então, eu acho que tem que participar de eventos, sim, não deixem de participar, por mais que a gente tenha falado aqui, né, um pouco sobre a parte ruim, a parte difícil, eu acho que, né, a gente tem que participar. Também, só falando também um pouco sobre o tipo de literatura que eu faço, que é uma literatura um pouco mais, entre aspas, pop, por exemplo, a gente acaba não tendo, por exemplo, espaço numa flip da vida, né? Naturalmente, eu sei, é um tipo de evento diferente, onde as pessoas, sei lá, é um evento mais da alta literatura, normal, e é isso mesmo, e é um evento maravilhoso, né? Então tem esses eventos que são eventos que eu, por exemplo, imagino que eu talvez jamais vá participar, não sei se jamais, mas imagino que seja muito difícil. Por outro lado, eu gosto demais de participar desses eventos que são promovidos pelos autores, que a gente, enfim, né, abre ali, resolve falar, vou dar uma chegada em Recife. Às vezes eu faço isso. Eu falo, vou dar uma chegada em Recife. Eu entro em contato com 2, 3 blogueiros lá, gente, vamos marcar uma tarde de autógrafos aí? Vambora, o pessoal marca, eles vão atrás e eu despenco daqui pra lá e é muito legal, a gente conta os leitores, então eu acho que são experiências muito válidas, acho que tem que meter as caras mesmo, até porque, só para finalizar, eu acho que a literatura não é simplesmente o ato de escrever, é ser lido, é falar com os leitores, é viajar, é conhecer, e isso vai te tornando, né, um escritor melhor, uma pessoa melhor, enfim. Então eu acho que é um pouco por aí, assim, é conseguir juntar tudo isso num grande balaião, assim, entrar nesse balaião, enfim, e fazer da sua vida isso também, né? Nem sempre a gente vai ter sucesso. Né? O sucesso, se mede-se o sucesso pela quantidade de fracassos também que você tem. Então, eu acho que tudo faz parte. Né? Enfim, eu vejo a Tami falando, tô repensando a minha carreira. A gente está o tempo todo repensando a carreira e é assim mesmo, né? E o barco, ele vai andando e acho que é um pouco por aí. Tami, e você?
Eu vejo você... Você vai pra Bienal, geralmente, pra ficar todos os dias, né? Bom, pelo menos a vez que eu te conheci, você tava lá, a Bienal inteira. Como que você tem fôlego pra tudo isso? Olha, então, a gente estava falando das coisas ruins, né, das dificuldades da carreira, mas tem muito momento maravilhoso. Eu tenho vivido ao longo dessas bienais. Na verdade, eu acho que a Bienal do Livro, como empresa, ela não sabe nem que eu existo. Eu nunca fui convidada oficialmente para participar da Bienal, então eu acho que as pessoas que organizam a Bienal, elas não sabem nem o meu nome. Eu tenho esse pensamento. Mas os leitores sabem, então eu me preparo. Eu normalmente mando fazer vários figurinos. Esse ano não vai ser diferente. Eu vou com as minhas roupas loucas, que eu adoro produzir, porque para mim a Bienal é uma festa. Então pode parecer uma futilidade, né? Nossa, a escritora está preocupada com roupa, mas é uma brincadeira. É como se eu visse a Bienal como uma festa de gala para mim. Então eu gosto de me arrumar muito para estar encontrando essas pessoas. E esse lado bom, né, desses momentos positivos que a gente passa, que fazem tudo acontecer na nossa carreira, são esses encontros. Eu recebo presentes e eu falo, meu Deus do céu, então você ganha uma caneca de uma leitora, você ganha um coração de outra leitora, camiseta, sabe? A cartinha que a menina ficou o mês todo preparando. Então é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho momentos mágicos na Bienal. Eu me proponho a ficar os 10 dias, de 10 às 10, então eu chego mais ou menos 10 horas e vou sair 10 da noite. No último dia eu tô acabada, muito cansada, mas eu tô imensamente feliz. É inexplicável. Esse ano, por acaso, eu não estarei os 10 dias, porque o meu marido... Não, é porque o meu marido, sem querer, ele não sabia. Eu falei com ele o ano inteiro da Bienal. Só que sem querer ele marcou uma viagem de presente para mim, para depois da Bienal. Só que ele marcou no meio da Bienal. Então eu vou ficar até o meio da Bienal. Eu fico do dia 31 até o dia 4. E aí eu viajo no dia 5. Mas como é uma viagem maravilhosa, tô indo tirar férias e esse ano foi muita correria. Então eu tô animada para as duas coisas. Ficarei 5 dias na Bienal e depois vou viajar 7 dias. Ai, que delícia. Para onde que você vai? Então, vou para Jericoacoara. Vou para terra linda lá de Fortaleza. Vou conhecer Cumbuco, várias praias lá paradisíacas. Estou super entusiasmada. E aí eu vou estar muito cansada, né? Porque 5 dias de Bienal já vai acabar comigo. Vai ter que contar o negócio. Quando eu comecei na Bienal, gente, eu tinha uma energia. Só que eu já estou fazendo Bienal já tem quase 15 anos, né? E agora eu falo assim, gente, meu Deus do céu, como é que vai ser quando eu tiver com 80, que eu já fico acabada? Meu Deus, já saio de lá morta, assim, porque o que acontece? Eu ajudo a vender o livro, eu me apresento para os leitores, porque a Bienal, na minha cabeça, não é só para o leitor que me conhece. Então eu estou ali sentada, mas se chega alguém, eu falo, oi, tudo bem? Conhece meu livro, entrego meu material. E isso é sempre muito positivo, mas é muito cansativo. E qual foi o momento mais emocionante que você já passou em uma Bienal dessa? Tem histórias muito legais, assim. Tem uma história de uma vez que eu estava foi a primeira vez que eu vi meu livro no stand da Saraiva. E a menina estava com meu livro na mão. E aí eu cheguei toda animada para ela, falei assim, esse livro é meu! Aí ela me entregou e falou, tudo bem, pode comprar, eu só estava dando uma olhadinha. Eu sou autora. Aí ela, mentira que você é autora. Aí a gente ficou conversando, eu apresentei o livro para ela e ela foi no caixa. Foi bem engraçado isso. E também história assim, eu lembro de no meu livro Claro que Te Amo, a personagem ela namora 6 anos de um cara e um belo dia ele termina com ela. E aí chegou uma menina no stand, quando ela me viu, ela já começou a chorar. Ela veio com o livro na mão para autografar e falou, você escreveu a história da minha vida. Eu tive um relacionamento de 6 anos, ele terminou comigo sem mais nem menos. E aí, sabe, essas individualidades, essas histórias tão íntimas, são muito comoventes de ouvir. Meu pai é meu ajudante, né, na Bienal, ele fica comigo e várias vezes eu olho para ele está chorando. Com essas pequenas emoções, grandes emoções, né, que a gente vive nesses encontros. E você, Gomide, já passou alguma vergonha na Bienal? Já chegou alguma menina tirando a blusa pra você? Oi, sou sua fã!
Tinha uma história que era interessante, porque quando eu tava na editora Novo Conceito, éramos eu, a Tami, a Graciela Mairink, a Cris Mello, a Lupiras, o Felipe Colbert, era um grupo bacana, assim, uma galera legal, né? Enfim, também acho que agora não vou lembrar de nada especificamente, mas eu tenho boas lembranças dessas bienais em que a gente ficava esses 10, 12 dias ali, né? E como nós acabamos ficando bastante amigos mesmo. Então é aquele negócio que o tempo não passa, né? Ou melhor, o tempo passa muito rápido. A gente fica ali o tempo todo vendendo livro, vendendo. Então, uma coisa que eu achava muito legal era, eu vendia o meu livro, o livro da Tami, o livro da Graciela, da Cris, etc e tal, e elas vendiam o meu, e a gente fazia aquela coisa meio juntos, assim. Eu acho que para mim são grandes lembranças que eu tive, né, disso, né? Tenho boas lembranças também da última Bienal do Rio, em que eu estava no stand da minha editora, que é a Editora Intrínseca, e eu acabei, enfim, tendo contato com autores muito bacanas, tipo o David Nichols, por exemplo, e a gente ficou conversando bastante. Então são né, sei lá, momentos interessantes. Tem um autor que eu gostei muito, que a gente conversou bastante também, acabou ficando meio amigo, que é o Josh Malerman, escreveu um livro chamado Caixa de Pássaros, que é um livro muito legal também, acho, né? Então, assim, eu acho essa troca, tanto com esses autores mais experientes, assim, né, de fora, quanto com os autores novos e com os autores que estão, né, no mesmo barco aí que a gente. Eu acho isso muito legal, assim. A coisa que eu mais gosto da Bienal, né, aliado ao fato de estar o tempo todo, enfim, conversando com os leitores, falando do livro, que nem a Tami falou, né, sempre aparece alguém falando, porque esse livro me trouxe tal reflexão, isso mudou minha vida em tal ponto. Isso é muito bacana. Também isso de você ficar circulando e você encontrar outros autores, os seus amigos, né? Porque, enfim, se uma coisa que o meio literário me deu foi realmente, né, essa oportunidade de ter feito grandes amigos. A Tami é uma grande amiga, a gente se encontra, quando a gente se encontra é uma festa, é muito legal, e a gente sempre, aquele negócio, são 10 dias, basicamente, todos os dias a gente sai de lá e vai para um bar, então é muito legal, assim, aquela coisa que não tem, parece que a gente não tem o fato de estar ali fazendo aquela coisa que a gente gosta, né, não tem tempo ruim, né, a gente não fica cansado. Então eu tenho, né, assim, grandes lembranças das minhas bienais, que não foram muitas, porque de toda forma os meus primeiros livros, como eles eram livros independentes, eu não participava. Esse ano, infelizmente, não vou participar da Bienal, né, do Rio, porque não vou lançar livro, e também estou com outros projetos aí. Também faria uma viagem, né, na mesma época, e aí não vou esse ano, né, mas eu sei que de longe eu vou estar lá, né, no meu cantinho lá, torcendo, né, pelos meus amigos. Eu sei que todo mundo vai, a Tami também, né, a turma toda, né, você também, né, Karen, vai estar lá. Eu fiquei sabendo que vai ter um lançamento aí que não pode falar e tal, mas eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso também, porque você é uma super, eu sei, posso falar aqui que você que é uma menina que batalha muito, desde tempos remotos, eu sei da sua batalha e tal, e é claro que você vai, aliás, não vou nem dizer que vai chegar lá, você já chegou, claro, mas é aquela, né, eu confesso que eu invejo vocês de irem a essa Bienal. Infelizmente, como não vou, né, esse ano, já falando aqui pros leitores, porque eu tenho recebido muitas mensagens, muitas perguntas, né, falando, e aí, que dia que você vai estar lá, né? E aí eu falo, infelizmente esse ano eu não vou, tal. Aí o pessoal fala, pô, que pena, tal. Mas enfim, faz parte, né? Eu já passei muitos anos sem participar de Bienal. Eu tenho uma história triste com a Bienal, que eu lembrei agora e eu vou contar, que foi a Bienal do ano passado, em São Paulo. Eu estava lá no stand da Editora Intrínseca, eu passei uma tarde lá, o livro ficou entre os mais vendidos, o que reforça uma tese que eu tenho de que a presença do autor é fundamental para a venda do livro, a menos que você seja um autor já grande demais, enfim. Eu cheguei no sábado lá, 11 horas da manhã, fiquei de 11 às 4 da tarde,
e quando deu 4h30, eu tive um problema na minha lente de contato. Isso foi uma história que o pessoal tá sabendo, porque lá tem, né, em geral nessas bienais, o pessoal termina os stands né, no mesmo dia de manhã, no dia anterior e tal. Então são lugares que tem muita poeira. Recomendo que quem tem a lente de contato não vá. E por que eu tô falando isso? Porque deu um problema na minha lente de contato, de tal forma que a minha córnea, ela chegou, e eu fiquei sabendo isso depois, que a nossa córnea, ela tem 5 camadas. E a minha córnea, ela foi cortada até a 5ª camada justamente pela poeira, uma poeira que entrou na minha lente de contato. Então acontece, eu cheguei às 11 da manhã, quando deu 4 da tarde, 4h30, eu precisei ir embora, porque o meu olho estava de um jeito que eu mal conseguia abrir. Resultado, 3 horas da manhã eu estava no hospital ainda, tentando arrumar o negócio, tomando antibiótico. Precisei voltar no dia seguinte, né? Eu estava em São Paulo, vou pegar um avião às pressas e voltar para Brasília. Então essa é a minha história triste com o Bienal. Mas o que eu achei bacana é que aquelas poucas horas que eu fiquei lá, porque no dia seguinte eles têm um painel, né, que eles colocam os livros mais vendidos. E quando você está numa editora como a Intrínseca, você está competindo com John Green, com 50 Tons de Cinza e com Menina que Roubava Livros e Escambau 4, né? E o livro estava lá, acho que em 4º mais vendido. Então, eu achei bacana, ou seja, numa tarde, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, se eu tivesse ficado, né, aqui, né, todos os dias, os 10 dias, que era o meu projeto. Eu estava com passagem, com hotel, com tudo, para ficar os 10 dias, né? Mas fiquei 4 horas e precisei voltar para não ficar cego, né? Enfim, o que também é uma grande ironia, porque o meu livro, que é o Surpreendente, é da história de um cineasta que vai ficar cego, que descobre que vai ficar cego. Parecia que a vida estava meio que imitando a arte, né? Mas eu precisei voltar, então essa é a história triste da minha vida nas bienais. Mas eu sei que ano que vem estarei de volta, não tenho a menor dúvida, né? Continuo super, super empolgado, enfim, em breve sai livro e espero muito nas próximas bienais reencontrá-la, né, Karen, encontrar a Tami, a gente sempre se encontra e pra gente se divertir muito, porque é muito bacana. Beleza. Ai, que legal, olha, bom saber, viu, porque eu uso lente de contato, acho que vou ter que ir de óculos. Não. Cuidado. Toma cuidado, viu, toma cuidado, porque pra mim foi um trauma, assim, foi horrível. Gente, vamos chegando ao final do nosso programa. E eu quero saber de vocês, qual dica vocês dão pro autor que está em início de carreira, que quer participar de mais eventos, que não é convidado, porque, sinceramente, é muito difícil você receber um convite. Geralmente, você que vai, né? Como que esse autor pode fazer para ele ficar sabendo que os eventos estão acontecendo e para ele conseguir participar, não só participar, mas participar bem, aproveitar bem esses eventos? Olha, primeiro eu quero dizer que é bem importante, se você não é desse meio literário e quer entrar, que você vá nos eventos literários, porque é o momento que as pessoas vão saber que você existe. Às vezes eu vejo uma pessoa num evento literário, depois eu reencontro essa pessoa e eu descubro que ela é escritora. Então é bem legal a pessoa começar a se apresentar nos eventos e, se tem um livro independente, levar esse livro, mostrar, tentar uma chance. Outro dia, até num evento literário, uma menina fez uma pergunta e ela, durante a pergunta, falou, não, que eu também sou escritora. E aí, quando ela terminou a pergunta dela e o autor respondeu, eu virei para ela e falei assim, olha, já que você é escritora, aproveita para dizer quem é você, qual o seu livro, como é que as pessoas podem te encontrar. E aí depois ela falou, muito obrigada pela sua generosidade, mas na verdade não é generosidade, é curiosidade, porque eu quero conhecer outros autores e eu acho bem importante essa troca. Eu acho também muito legal esse momento da Bienal, quando o autor pode encontrar um editor dentro do stand. Então, se eu fosse uma escritora iniciante hoje, com certeza eu iria no primeiro dia da Bienal, em que os editores todos estão nos estandes, e se eu tivesse um material eu levaria para entregar.
porque a gente nunca sabe, né, se aquele editor vai ter curiosidade de ler e pode te dar uma chance, te achar comunicativo. Hoje em dia, eu acredito que é bem importante você ser comunicativo, você ter esse lado, porque as editoras estão procurando, acima de tudo, pessoas que sabem cuidar das suas redes sociais, sabem existir nesse mundo. Então, existem autores que não aparecem? Existem, mas hoje a maioria dos editores está buscando um autor bem mais consciente, bem mais presente, bem mais falante, porque isso ajuda a vender o livro. E eu queria também falar que um momento muito bacana que eu tive em Bienal foi quando eu entrei na Sala dos Autores ano passado, lá em São Paulo, e de cara com a Marian Key. A Marian Key foi uma autora que me inspirou muito a escrever. Então a gente também, sendo autor, já tendo um caminho vivido, a gente também ainda é fã, né, desses autores que começaram um pouco antes da gente, então, ou muito, né? Eu não sei quanto tempo de carreira a Marian Key tem, mas quando eu olhei ela na Sala dos Autores, nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu lembro quando eu li o Melancia, foi um livro que eu falei, nossa, eu gostei disso, eu quero escrever dessa maneira, é para essa mulherada que eu tô a fim de escrever minhas histórias de amor. Então, quando eu encontrei com ela, eu falei, gente, olha que bacana que é você participar, né, de um evento como esse. Então, você nunca sabe que surpresas você pode viver numa Bienal ou num evento literário. Vale muito a pena. Tem muita história para contar, que, né, a gente vai lembrando de uma aqui, outra acolá. Mas eu tenho muita gratidão por todos esses amigos que me ajudaram a vender livro, como o Maurício falou. O Maurício é muito parceiro em stand, e isso faz muita diferença. Então, é muita gratidão, né, de saber que a outra pessoa também quer vender, mas também está te ajudando. Isso é bem importante. E quero agradecer, Karen, seu convite. Adorei estar aqui. E muito especial essa troca. Tô saindo mais feliz do que quando eu entrei aqui nesse bate-papo. Ai, que coisa boa. Muito bom saber disso, Tami. Muito obrigada por participar. É um prazer, é uma honra ter você aqui, mesmo porque você é uma das pessoas que me inspirou a seguir esse caminho. Então, para mim, é um prazer enorme. E você, Gomide? Qual dicas você dá para quem tá começando? Eu acho que eu vou meio que embarcar no que a Tami falou. Eu cansei de ir em eventos em que tinha lá, que a gente chama mesa, né? A mesa lá tinha 4 autores e tal, e o pessoal e tal. E sempre tem aquele momento em que quem tá mediando vai falar, eu queria saber quem mais que tá aqui que é autor e que queira falar. E aí eu vi vários autores, 2, 3 autores levantando, eu tenho esse livro, eu tenho... Então, assim, é isso muito bem o que a Tami falou mesmo. Eu acho que a gente você precisa ir lá, botar sua cara, levar o seu livro debaixo do braço, distribuir, e as pessoas começam a olhar e falar, pô, vamos chamar esse cara aqui, pô, bacana, gostei do que ele falou, olha, vai ter um próximo evento, daqui a tanto tempo daqui a tantas semanas vai ter tal evento, você não quer participar? Eu acho que isso é uma coisa bacana. Outra coisa é você ter realmente uma boa rede social, participar de grupos, né, falar, comentar, falar do seu livro, perguntar, conhecer os outros autores, né? Isso também é uma coisa que acaba chamando, né? As pessoas vão olhar, pô, vamos chamar aquele autor, é um autor que dá pra ver que ele é bom de rede social, ele tem bastante, ele se comunica bem com o seu público, né? E acho que isso é uma coisa legal também. E por fim também acho que né, independentemente de você ficar esperando que te convidem para um evento, chame 2, 3 autores que você conhece aí pelas redes e fala, gente, vamos fazer um evento? Por que não você fazer o seu evento? Porque muitas dessas pessoas que estão fazendo eventos, um dia botaram a cara a tapa e fizeram o primeiro evento, e fizeram o segundo, e fizeram o terceiro, e, né, enfim, e a coisa vai. Então, não ficar esperando também o convite. Né? A gente falou muito sobre isso hoje. É você não ficar esperando que a coisa caia do céu. É fazer. Né? Você precisa fazer também. Então, convide um colega, um outro autor, arrume um lugar, entre em contato com alguma livraria. Né? Tem muita livraria, se não as grandes, as livrarias médias, as pequenas, tem muita gente que abre espaço. Frequente os clubes de leitura, vá
marque com outros, por exemplo, feche parcerias, veja com alguns blogueiros se não topam, olha, você não quer ler o meu livro e a gente fazer um bate-papo de discussão e a gente convida alguns leitores. Então é assim que funciona, você vai plantando, você planta um pouquinho, coloca um pé, coloca o outro pé e as pessoas elas vão começando a ouvir falar e daqui a pouco, sem que você meio que se dê conta, você já tá no meio, você já tá participando, você já tá falando, as pessoas já estão te chamando, né? Então a gente fala, até aquela frase, né? O sucesso, ele não acontece por acaso, raramente acontece por acaso, assim, sabe, é muito raro que alguém, né, do nada apareça alguma coisa. Então, né, quando a gente vai ver as histórias de quem chegou lá, sempre são pessoas que ralaram, que tiveram, né, momentos altos, momentos baixos, tiveram momentos de indecisão, que acharam que era a hora de parar, de desistir, mas deram só mais uma chance, e foi justamente aquela chance adicional que foi a chance que tinha que ser dada e que fez tudo, né, tudo mudar, tudo ser diferente. Então então a dica o conselho que eu deixo para os novos autores, né, eu acho que é essa, não seja fraco diante das dificuldades, né, não pense em parar, não esmoreça, porque eu acho que quem é escritor mesmo, né, então a pessoa, e ser escritor é muito mais do que escrever um livro, né, por mais que seja muito difícil, né, não ache que nunca vai acontecer, né, siga em frente, né, meta as caras, tente de novo, né, quantas vezes a J.K. Rowling não foi, né, eu falando dela de novo, ela não foi negada. Não sei se vocês sabem, mas o Stephen King, ele foi recusado por 30 editoras, né, e é o Stephen King. Então, assim, por trás de toda a história de sucesso, há muito potencial fracasso. Mas as pessoas que têm sucesso, elas não desistem. Então, vá aos eventos, participe, fale do seu livro, ouça o que os outros têm a dizer, aquele seu colega, aquele que está começando também. Muita gente que está começando tem muitas ideias bacanas, então fique com a antena ligada e é isso, e siga em frente que uma hora a coisa vira. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas queria te agradecer também muito pelo convite, é muito bacana saber que a Tami tá no Rio, eu tô em Brasília, você tá no Canadá, você nem avisou que tá no Canadá, né, as pessoas não sabem, mas você tá falando do Canadá e é muito legal a gente poder trocar uma ideia assim, tão rica, né, uma experiência tão rica, né, enfim, a gente parar e falar sobre literatura. Obrigado pelo convite, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço, Gomide, muito obrigado por participar. Inclusive, isso que você falou é algo que eu sempre tento fazer aqui no podcast, que é justamente colocar autores de partes diferentes do Brasil. Então, isso é algo que eu acho que enriquece muito. Cada um vem e traz a sua forma de ver o mundo, sua forma de ver o mercado literário, de ver a literatura. E assim a gente vai construindo um conhecimento juntos, vai aprendendo um com o outro. Maravilha. Obrigadão, viu, pelo convite. Tami, obrigado também, viu? Muito bom te ouvir, viu? Tô com saudade. Com certeza. O Maurício, sempre que vem no Rio, a gente arma de se encontrar, né, Maurício? E conversar e trocar ideia. E o assunto é sempre livro, Karen. Nunca sai disso. Mas tem assunto para dar e sobra. Eu queria até aproveitar esse espaço ótimo aqui para dizer aos autores iniciantes que eu gravo vídeos com dicas sobre o mercado no meu canal do YouTube. Então, quem quiser, depois youtube.com/TamiLuciano, tem vários vídeos lá numa pasta chamada #Vida de Escritora. Eu mostro, inclusive, como são os eventos, dou dicas e, assim, eu procurei muito essas informações quando eu comecei e um pouco depois, né, quando a internet estava se firmando nessa questão de vídeos e eu tinha muita dificuldade de achar. Hoje eu fico muito feliz de não só o meu canal, mas vários outros autores. Você também, né, Karen? Está sempre divulgando conteúdo, isso é bem bacana. Então, Tami, aproveite e diga onde mais as pessoas encontram você na internet. Olha, eu tenho meu site, tamiluciano.com.br. O meu Tami é 2 M's e Y. Todo o Facebook, Tami Luciano, Twitter é o Tami Luciano, tem o Instagram também, tem bastante conteúdo por lá. O Instagram é mais diversão, né? Foto e tal, mas
Eu sempre que eu posso estou divulgando sorteio de livro. E aí é só entrar em contato comigo que se eu puder ajudar. Hoje tá um pouco louco, eu consegui responder todos os e-mails. Eu até vou fazer uma meia-culpa aqui, me desculpar com quem estiver ouvindo. Se eu não respondi, não foi por maldade, porque chegam muitos pedidos de autores iniciantes. Então eu tô tentando corresponder essa procura nesses vídeos que eu gravo no meu canal, tentando dar essa resposta em tantas dúvidas maravilhosas que as pessoas têm. E quem sou eu, né, para saber tudo, mas eu tento. E você, Gomide, quais são as suas redes sociais? Como que o pessoal te encontra? Eu também, no meu caso é fácil, só lembrando que Maurício Gomide é com Y, tá? É Gomyde, é mauriciogomide.com.br e todas as minhas redes sociais são @Maurício Gomide, é Twitter, é Instagram e o próprio no Face também. Enfim, é fácil de me encontrar. Eu não tenho canal, não segui por essa linha. Enfim, mas nas outras redes o pessoal me acha. E quem quiser pode me mandar e-mail. Eu sempre... Quem manda, né? Quem sabe que eu sempre respondo, né? Eu faço muita questão de responder. Respondo, né, assim, absolutamente todos os e-mails e mensagens e comentários. Eu sou muito ligado quando o pessoal me marca ou marca os meus livros. Eu comento, né? E eu tento comentar. Se eventualmente não comentei em uma ou outra, é porque provavelmente eu devia estar viajando ou coisa que valha, mas eu sempre comento, eu faço muita questão de falar, de comentar, porque eu acho que essa troca ela é fundamental. Então, quem quiser me mandar mensagem, falar dos livros, né, só não me peçam um livro, tá? O pessoal tem essa mania de achar que o autor tem que dar o livro. Não, é super difícil, é super caro. Então, quem pode trocar, pode falar o que quiser, pode xingar dos meus livros, pode... Agora, me dá um livro. Infelizmente, pessoal, escritor, a gente sabe como é que é, né? É muito difícil, a gente mesmo acabou de falar aqui, não dá pra ficar mandando o livro pra todo mundo, né? Mas enfim, afora isso, eu tô super aberto, super disposto a gente trocar 1000 ideias e quero ouvir, né? Quero ouvir o que as pessoas acham. Eu dou muito valor ao que as pessoas falam, né, das minhas histórias e podem elogiar, podem criticar. Eu sempre tento ouvir o que me falam para que nos meus próximos livros eu tento sempre fazer, né, tanto dar o melhor do que eu acho, mas também do que os leitores querem também. Eu sou muito, muito sensível a essas opiniões. Eu acho que essa troca é uma coisa bacana e que me faz muito bem. Então é isso. Maurício Gomide com Y. Obrigadão, viu, Karen? Mais uma vez. Obrigada. Agora, você que está escutando esse programa no culturanerdgeek.com.br, todos os links que eles citaram vão estar na descrição do post, vão estar no post, né? E esse podcast vai para o YouTube também, então ele vai estar na descrição do YouTube também. Vocês cliquem aí, conheçam mais o trabalho dos nossos convidados e lembrem-se sempre de que nós temos um grupo do Papo de Autor no Facebook. Nós fazemos discussões lá, você pode entrar, fazer suas perguntas, o pessoal responde ou também pode contribuir com as coisas que você já aprendeu, que é o facebook.com/gru/Papo de Autor Oficial. Então, muito obrigada, pessoal. Maurício, Tami, por participarem. Obrigada a você que está ouvindo. E a gente se vê no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu! Esse podcast foi editado com muita malemolência por Ítalo Queiroz.